E você já ouviu falar no Tesla, a unidade de medida de intensidade de fluxo magnético, e na famosa bobina de Tesla? No VeCast de hoje nós vamos abordar a vida e a obra de Nikola Tesla. Seja bem-vindo ao VeCast episódio 8, Grandes Nomes da Ciência, Nikola Tesla. O roteiro desse episódio pode ser acessado em vidaestudantil.com/Tesla ou em vidaestudantil.com/VE8. Eu sou o Felipe, também conhecido como o Garça. Sou estudante de doutorado em Engenharia Elétrica e o apresentador do VeCast, o podcast do portal vidaestudantil.com. O site onde você encontra notícias, desafios, entrevistas e tudo o que envolve essa nossa vida estudantil. E a partir desse episódio do nosso podcast, nós vamos anunciar as pessoas que acertaram o nosso último enigma de matemática. Nós passaremos a publicar um novo enigma de matemática todos os sábados, anunciando aqueles que acertaram no próximo VeCast. Para participar, basta acessar vidaestudantil.com/enigmas e resolver os nossos enigmas. E os campeões da semana são Wesley, Antônio, Felipe e Gustavo. Parabéns especial ao Antônio, que resolveu o enigma usando multiplicadores de Lagrange. Você pode conferir as soluções do nosso último enigma acessando vidaestudantil.com/enigma2 na seção de comentários ou no roteiro desse episódio do VeCast. Antes da gente começar, de fato, a pauta em si, eu só quero deixar um pequeno aviso. Nikola Tesla, por ser um cientista muito excêntrico, todas as informações que nós vamos compartilhar aqui, nós procuramos e pesquisamos em diversos sites da internet. E muitas dessas informações estavam um pouco desconexas, envolvendo muitos fatos da sua vida pessoal e que a gente não teve como ter certeza sobre a veracidade dos assuntos. Portanto, boa parte do que a gente vai compartilhar aqui, você encontra em uma boa pesquisa da internet, mas com bastante informação assim desconexa. Então, enfim, não necessariamente tudo que a gente vai compartilhar aqui é 100% verdade. E você pode, sim, claro, contribuir com o nosso episódio na área de comentários. Caso a gente tenha compartilhado alguma informação que não seja 100% verdadeira, ou caso a gente tenha compartilhado pouca coisa sobre a vida desse cientista e você queira compartilhar um pouco mais e nos ajudar também a construir o VeCast. Então, enfim, vamos para a pauta principal. A gente abre esse VeCast falando sobre a vida do Tesla, um dos mais excêntricos e geniais inventores que já existiu. Nikola Tesla nasceu em 1856, no Império Austro-Húngaro, atual Croácia. Em 1862, sua família se mudou para a cidade de Gospić. Ao entrar para a escola, Nikola já mostrou ter inteligência acima do normal, resolvendo contas de cabeça a ponto dos seus professores acharem que ele colava na escola. Ele terminou um ensino de 4 anos em apenas 3 anos. Tesla começou seus estudos em engenharia elétrica na Universidade Tecnológica de Graz, na Áustria, em 1875. Em 1878, 3 anos após começar seus estudos, Tesla deixou a cidade de Graz. A universidade afirma que Tesla não recebeu nenhum grau, tendo deixado seus estudos no 3º ano de curso. Foi nessa universidade também que Nikola começou a estudar os usos da corrente alternada. Como o nome diz, corrente alternada é o nome que se dá à corrente cujo sentido varia no tempo, usualmente de 50 a 60 vezes por segundo, diferente da corrente contínua, cujo sentido permanece constante ao longo do tempo. Nessa época, ocorreu uma grande mudança em sua vida, que de tão brusca surgiram rumores entre os seus amigos de que ele talvez tivesse morrido afogado em um rio chamado de Mura. Tesla rompe relações com a sua família e parte rumo à Eslovênia para trabalhar como engenheiro assistente em Marburg, onde acaba sofrendo de esgotamento nervoso. Convencido pelo seu pai, Tesla inicia seus estudos na Universidade Carolina, em Praga, onde vem a ser influenciado por Ernst Mach. Mas seu pai vem a falecer, o que faz com que ele novamente deixe a universidade. Em 1880,
ele se muda para Budapeste para trabalhar em uma companhia de telegrafia. Chegou a ocupar cargos importantes e chegou a desenvolver um aparelho que muitos acreditam ser o primeiro amplificador. Viajou em 1882 para Paris, na França, para trabalhar na Continental Edison Company. E em 1884, se transferiu para Nova York, onde se tornou assistente daquele que viria a ser o seu grande rival, Thomas Edison. Diz-se que o desentendimento entre eles surgiu quando Edison prometeu uma recompensa em dinheiro se Tesla conseguisse um determinado aprimoramento em um equipamento seu. Em 1886, após Tesla ter conquistado o feito, Edison se recusou a pagar a quantia alegando que estava apenas brincando, situação essa que culminou com a saída de Tesla da empresa. Mais uma vez, esses são só rumores. Provavelmente, quase certamente, o desentendimento entre Tesla e Edison foi por conta do uso da corrente alternada e da corrente contínua para a transmissão de energia, o que a gente vai falar mais a fundo daqui a pouquinho. Nesse período, em 1886, a sua reputação já tinha alcançado um bom nível, a ponto de um grupo de investidores o apoiarem na criação da Tesla Electric Light and Manufacturing, ainda no mesmo ano, em 1886. Em 1887, Tesla conhece então George Westinghouse, dono da Westinghouse Electric and Manufacturing Company, quando fizeram acordos comerciais e convenceram o governo americano a utilizar corrente alternada para a transmissão de energia elétrica. A ideia era desenvolver um sistema de transmissão de alta tensão que fosse capaz de transmitir energia elétrica por longas distâncias. Seu modelo substituiu o de Thomas Edison, que, por ter sido pensado para funcionar em corrente contínua, era inviável na época. Esse meio de disputas entre Tesla e Edison foi marcado por episódios pitorescos. Edison chegou a eletrocutar animais a fim de caluniar Tesla e seus inventos e intimidar a população, mostrando os perigos da corrente alternada. Enquanto isso, Tesla, movido pelo seu exagerado exibicionismo, protagonizou cenas quase circenses na apresentação do seu trabalho, a ponto de se recusar a palestrar caso não tivesse uma de suas famosas bobinas em exibição, e de preferência soltando arcos elétricos. Tal época ficou conhecida como a Guerra das Correntes, que terminou com a vitória do modelo proposto por Tesla, o de corrente alternada. Além da guerra de correntes, Tesla se envolveu em diversas controvérsias sobre os seus inventos. Uma dessas controvérsias foi sobre a invenção do rádio. Em 1898, Tesla exibiu um barco controlado por rádio em uma exibição no Madison Square Garden. Ele conseguia controlar a direção do barco através de comandos que eram transmitidos por uma antena. Diversas pessoas que testemunharam a demonstração disseram que o barco era movido por mágica ou telepatia. Outros diziam que havia um macaco treinado escondido dentro do barco. Veja você. Nikola Tesla tentou ainda vender a sua ideia para os militares como um torpedo controlado por rádio, mas o exército demonstrou pouco interesse em seu invento. Em 1900, Tesla conseguiu patentes de um sistema de transmissão de energia elétrica e de um transmissor elétrico. Já em 1901, Guglielmo Marconi fez a primeira transmissão de rádio transatlântica, conseguindo a patente para o rádio em 1904, depois de uma guerra de patentes com o próprio Tesla, que afirmou que a transmissão de Marconi foi realizada utilizando 17 patentes de Tesla. Finalmente, em 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por restaurar as patentes do rádio a Tesla. E ainda sobre a invenção do rádio, em 3 de junho de 1900, então preste atenção, em 1901, Marconi fez a transmissão de rádio transatlântica. Em 3 de junho de 1900, o padre Roberto Landel de Moura, brasileiro, reuniu a imprensa, políticos e pessoas influentes na Avenida Paulista para demonstrar um aparelho desenvolvido por ele. Nessa ocasião, Roberto transmitiu sinais telégrafos e a voz humana por 8 quilômetros de distância sem o auxílio de fios, através de ondas eletromagnéticas. Mesmo realizando seu feito antes de Marconi, o pioneirismo de Roberto Landel de Moura em relação ao rádio é praticamente ignorado internacionalmente. A gente não pode deixar de lembrar de uma história semelhante em relação à controvérsia sobre a invenção do avião entre Santos Dumont e os irmãos Wright, mas isso é assunto para um outro episódio. Em maio de 1899, Tesla se muda para Colorado Springs para continuar seus experimentos envolvendo alta tensão e altas frequências.
Tesla então começa a investigar a eletricidade atmosférica e observa ondas estacionárias a partir de trovões. Os resultados de seus experimentos confirmaram a sua crença de que a Terra possuía uma frequência de ressonância. Durante esse tempo, Tesla também observou sinais não usuais em seus equipamentos e teria concluído na época que esses sinais eram oriundos de uma comunicação de outros planetas. Essa notícia foi tratada de forma sensacionalista pela imprensa de seu tempo, que divulgou que Tesla estaria recebendo sinais de marcianos. Em janeiro de 1900, Tesla deixa seu laboratório em Colorado Springs, que foi demolido em 1904. O conteúdo do laboratório foi vendido 2 anos depois para saldar dívidas. Ainda em 1900, Tesla recebe um investimento de $150 mil de Pierpont Morgan. E eu torço para que eu tenha dito o nome dele certo, que seria equivalente a $4 milhões nos dias atuais, para construir a torre Wardenclyffe. No processo de construção, Tesla ainda pediu a Morgan por mais recursos que foram negados, e esse processo decorreu por mais pelo menos 2 vezes. No fim das contas, a torre nem começou a ser construída e Morgan acabou ainda saindo devendo a Tesla em relação ao acordo original. E muito se especula em relação a essa torre e dizem ainda que essa torre seria usada para a transmissão de corrente elétrica sem fio. Enfim, há muitos boatos na internet sobre o assunto. O que é certo, sim, o que a gente achou que provavelmente era certo, a gente já compartilhou aqui com vocês. Finalmente, em 1928, então a gente deu um saltozinho aí no tempo, Tesla recebeu a sua última patente. A partir de 1934, a Westinghouse Electric and Manufacturing Company passou a pagar $125 por mês a ele, além da sua hospedagem no hotel New Yorker. Finalmente, em janeiro de 1943, Tesla vem a falecer com 86 anos de idade no quarto 3327 do Hotel New Yorker. Durante toda a sua vida, Tesla acumulou fama de estranho, excêntrico e chegou a ser considerado cientista louco. Segundo fontes, o mesmo possuía memória fotográfica e por isso ele pouco fazia desenhos sobre os seus inventos. Além disso, algumas fontes dizem que ele falava 7 línguas, além da sua língua materna. Era também autodidata e, obviamente, extremamente criativo. Apesar das suas descobertas, patentes e da sua incrível capacidade cognitiva, Tesla não tinha muito interesse na parte administrativa dos seus feitos, e menos ainda responsabilidade financeira, tendo um estilo de vida caro e luxuoso. Ainda assim, Nikola Tesla foi um grande cientista, importantíssimo para que nós entendêssemos os efeitos da corrente alternada e equipamentos que hoje são corriqueiros, como motores e geradores. Sua importância é tamanha que seu nome foi dado à unidade de medida de intensidade de fluxo magnético, sendo 1 Tesla equivalente a 1 Weber por metro quadrado. Além disso, seu retrato e a unidade que leva o seu nome aparecem na nota de 100 dinares do seu país de origem. Dentre vários outros efeitos e boatos, existe também um boato, uma história de que Tesla teria construído uma máquina do fim do tempo. Uma máquina que seria capaz de entrar em ressonância com a frequência natural da Terra e, por consequência, fazer com que diversos terremotos tivessem início. Bom, a gente não sabe até que ponto Tesla foi com essa máquina, ou se essa máquina realmente existiu, se Tesla chegou realmente a construir essa máquina, mas existe um episódio dos Caçadores de Mitos, que a gente vai colocar no link da descrição, em que eles testam uma máquina dessas para ver se ela de fato seria viável, se ela poderia ter sido construída. Então você pode entrar lá no roteiro do nosso episódio para ver se os Caçadores de Mitos tiveram sucesso em construir essa máquina e se de fato esse era um mito ou verdade, e o que talvez tivesse acontecido com essa máquina. E esse foi o nosso episódio 8 do podcast do portal vidaestudantil.com, em que nós compartilhamos a vida e o trabalho de Nikola Tesla, fundamental e importantíssimo cientista. Para acessar o roteiro desse episódio, acesse vidaestudantil.com/Tesla. Se você tem alguma crítica ou sugestão para melhorar o nosso programa, entre em contato conosco enviando um e-mail para vecast@vidaestudantil.com.
Você também pode nos encontrar no Facebook, em vidaestudantil.com/Facebook. E se você quiser saber como assinar o nosso podcast usando o seu smartphone para receber a atualização dos nossos episódios automaticamente, acesse vidaestudantil.com/assine o VEcast. E é isso, pessoal. Até sexta-feira que vem com mais um episódio do VEcast. Entre em contato conosco também se você quiser saber como contribuir para os próximos episódios do VEcast, o podcast do vidaestudantil.com.